Torcedor. O que é um ídolo? Muitos o definiriam como um exemplo, outros como um símbolo. Fato é que a idolatria se constrói por uma série de fatores que juntos formam a figura de alguém marcado na eternidade de outra pessoa. Mas existem aqueles que extrapolam o comum, aqueles que se tornam uma partícula do material genético de uma instituição e um gene comum entre milhões dentro de uma só paixão. Mais especial ainda, um certo Manuel Nunes, que revolucionou e escreveu, com a sua qualidade técnica e amor à camisa, o início de uma trajetória gloriosa com o seu clube do coração. Manuel Nunes, o Neco, o primeiro grande ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nascido no dia 7 de março de 1895, na rua José Paulino, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, um homem que viu sua história se cruzar com o surgimento do Corinthians em 1910, como obra do destino, o elo mais bonito que poderia se formar no pioneirismo corintiano. Oriundo de uma família de portugueses, largou os trabalhos como marceneiro para iniciar sua trajetória no timão aos 15 anos de idade. Manuel Nunes foi um dos grandes entusiastas na fundação do clube, como conta Fernando Vanner, historiador do time do Povo. Quando o nosso principal fundador, o Antônio Pereira, vai até a rua Paulo de Souza e convida os jogadores do Botafogo do Bom Retiro para participar do time do Povo, o Neco ele foi um dos maiores entusiastas da ideia. Apesar da tenridade de 15 anos, ele já sentiu que o time que estava nascendo do Bom Retiro, o novo time do Bom Retiro, o novo time de vários do Bom Retiro, ia mudar a história do país. Então ele era um cara que era um líder nato, já desde os 15 anos de idade. O irmão dele, o César Nunes, era o capitão do Botafogo. Uma família inteira ligada ao nascimento de uma irmandade, como detalha o professor universitário e jornalista da ESPN, Celso Unzelt. Ele e a família Nunes, né? O nome dele é Manuel Nunes. A família Nunes é muito ligada à fundação do Corinthians, até porque eles moravam no Bom Retiro, que é o bairro onde o Corinthians foi fundado. O Neco morava no número 95 da Rua da Graça. O irmão dele, o César Nunes, jogava no primeiro time do Corinthians e jogou junto com o próprio Neco durante muito tempo. O Neco doou a primeira bola da história do Corinthians, era uma bola velha que tinha lá de um time da Várzea que o Neco jogava, o Fluminense. Ele faz parte de uma leva que veio do Botafogo, do Bom Retiro. Neco estreou como jogador do Timão em 1913, em partida contra o Americano, válida pelo segundo turno do Campeonato Paulista, que terminou em empate por 1-1 no Palestra Itália. No ano seguinte, fez seu primeiro, segundo e terceiro gol com o manto alvinegro, tudo de uma vez, na goleada por 6-0 diante do Lusitano, na estreia da competição estadual. Um habilidoso ponta esquerda, com categoria exuberante e técnica refinada. Mesmo com poucos registros da época, os estudos de Celso Unzelt provam a qualidade extra-classe de Neco, um verdadeiro craque de bola e o jogador perfeito para o clube que defendia. O Neco foi o primeiro a juntar as duas qualidades que o corintiano gosta, né? É craque e é raçudo. Ele foi um grande jogador, um grande artilheiro, um cara que não desistia nunca e sabia jogar futebol. Para Fernando Vanner, Neco foi um dos maiores da história. Era um gênio, além de ter uma raça além do normal. Ele era tão fantástico que o Fluminense ofereceu uma fortuna para o Neco jogar no Rio de Janeiro. Obviamente que ele negou, porque ele era o corintiano de corpo e alma. Imagina, numa época que o futebol era associativo, que não tinha nem contrato profissional, o Fluminense ofereceu a verdadeira bagatela de bicho para o Manuel Nunes, e ele simplesmente negou, porque ele falou que era corintiano e defenderia o Corinthians até a morte. Pode-se dizer que é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, em todas as letras. O
talento de Neco ajudou o Corinthians a conquistar o Campeonato Paulista de 1914. Não apenas ajudou, como fez de Manuel Nunes o protagonista da equipe, artilheiro da competição com 12 gols marcados em 10 jogos disputados. Um título incontestável do time do povo, que venceu todas as partidas. O primeiro troféu da história do Coringão. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Neco atuou como ponta esquerda, meio-campista e centroavante. Era, de modo geral, um grande atacante e artilheiro de sangue alvinegro. Sangue que fervia para defender o manto do timão. Um ano após o título paulista, o Corinthians não participou do campeonato devido a uma grave crise que colocou o clube à beira da falência. Neco então passou a atuar pelo Mackenzie, mas seu corintianismo o fez protagonizar algo que só a paixão é capaz de fazer. No relato, Fernando Wagner e Celso Zelt. E o Corinthians, nesses primeiros 5 anos de vida, eu vivia imigrando de sala em sala, e devendo aluguéis, devendo comida em restaurantes, devendo para Deus e o mundo, porque ninguém tinha dinheiro. O Corinthians ele sempre ousou mais do que pôde. Então foi penhorado os bens do clube. E o Neco comandou um assalto ali na calada da noite para salvar os poucos pertences que o Corinthians tinha. Era uma época diferente, a relação do Neco com o clube era diferente, afinal ele era praticamente um dos fundadores, ele viu o clube nascer. Eu, obviamente, não queria que o clube morresse e foi heróico, né? Em 1916, o Timão voltou a disputar o campeonato estadual e venceu de novo. Com Neco, o time do Parque São Jorge se mostrou forte e campeão. Em 1920, Neco foi novamente o artilheiro do campeonato, com incríveis 26 gols em 16 jogos. Não bateu o campeão naquele ano, mas continuava construindo uma história que renderia glórias memoráveis e eternas para a instituição que amava. 2 tricampeonatos seguidos, 1922, 23 e 24 e 1928, 29 e 30, dominando o estado de São Paulo e dando cada vez mais peso e tradição à camisa corintiana. Neco e Corinthians foram octacampeões paulistas, 8 vezes atingindo o ápice da glória em um elo inquebrável. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Dentro dos nossos corações. O primeiro jogador do Corinthians a jogar pela seleção brasileira, junto com Amilcar Barbuí em 1917. Marcou também o primeiro gol de um corintiano com a amarelinha, justamente na sua estreia, na derrota por 4-2 para a Argentina pelo Campeonato Sul-Americano. Com a Copa do Mundo ainda inexistente no calendário do futebol, o Campeonato Sul-Americano era a principal competição dos países da América do Sul. E com a elegância e qualidade de Neco, o Brasil conquistou o seu primeiro troféu deste campeonato, hoje intitulado Copa América em 1919. Técnica refinada e fenomenal, que decidiu o campeonato diante do Uruguai com uma jogada espetacular e assistência para o astro do futebol brasileiro à época, Arthur Friedenreich, como lembram Celso Zelt e Fernando Wagner. A jogada do famoso gol do Friedenreich contra o Uruguai em 1919, primeiro grande título da seleção brasileira, foi uma jogada do Neco. Obviamente que tinha um Arthur Friedenreich, mas o Neco, no jogo do título contra o Uruguai no estádio das Laranjeiras, driblou o time inteiro do Uruguai e passou a bola para o Friedenreich fazer o gol do título. Em 1922, feito repetido. Campeão sul-americano e grande destaque para Manuel Nunes, o herói alvinegro de todo um país. Lutar, é nosso lema sempre para a glória. Jogar, é conquistar os louros.
glória proclamar. Foram 17 anos defendendo as cores alvinegras como jogador. O único atleta na história do clube a atingir tal marca. 242 gols em 297 jogos. Até hoje, o quarto maior artilheiro do time do povo. Além de ídolo e vencedor como jogador, Neco ainda formou a comissão técnica campeã paulista de 1937, como relembra Celso Zelt. O profissionalismo vem em 1933, o Corinthians só vai ser campeão de novo em 1937, com o Neco dividindo a função de técnico com um outro corintiano de primeira hora, um dos fundadores, o Antônio Pereira. Não era propriamente um homem de táticas, pelo que ficou para a história. Eu acho que ele passava muito mais a experiência corintiana dele, a experiência de ex-jogador. Manuel Nunes foi o primeiro jogador da história do Corinthians a ter um busto em homenagem na sede do clube. Desde 1929, o Parque São Jorge abriga a representação de um verdadeiro ídolo, construído com a ajuda da fiel torcida corintiana. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho. Um time da várzea que bateu de frente com outros clubes de alto poder aquisitivo. Uma instituição que se acostumou a sonhar mais alto do que podia racionalmente e que teve como maior delírio a existência. O Corinthians, ele era o timão das várzeas, né? O galo brigador das várzeas. Então, os maiores jogadores de várzea da cidade de São Paulo formaram o Corinthians. Tanto que bateu de frente contra o poderoso paulistano 7 anos depois da fundação. Porque no fundo o paulistano, o Atlético das Palmeiras, o Palestra Itália não queriam jogar contra o Corinthians. Foi uma luta muito grande. E Neco fez parte de tudo. Neco ajudou a fundar o Esporte Clube Corinthians Paulista e foi o propagador de uma espécie de religião que ele mesmo inventou, o corintianismo. Algo que se sente no coração e se explica pela história, contada por Fernando Vale. Bom, a grandeza do Neco na história do clube é gigantesca, né? Porque ele moldou o corintianismo, ele transformou o Corinthians num expoente do futebol paulista, do futebol brasileiro, e transformou a seleção brasileira de futebol para sempre. Celso Zelt assina embaixo. Eu acho que a gente pode dizer que o Neco é o inventor da raça corintiana, né? É o pai da raça corintiana. Ele não se dava por vencido, lutava até o fim. Nas palavras dos jornais da época, ele era um dínamo, né? O cara que não desistia nunca. Eu acho que essa fibra de não desistir nunca, de acreditar até o último lance, acreditar até o último minuto, é uma herança do Neco. A história dele contada de pai para filho, essa questão das grandes viradas, do Corinthians nunca se entregar. Corintianismo hereditário, de avô para filha e de filha para neta. A neta conta que, quando era criança, ele a levava para a escola e fazia questão de desviar o caminho para passar na frente do Parque São Jorge. Ele tinha uma devoção quase religiosa ao Corinthians. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. E ninguém melhor para contar essa história com todos os detalhes do que Regina Nunes, a neta do seu Manuel. Ele me levava na escola, aí a gente ia a pé para a escola. Aí quando a gente subia no ônibus, eu já sabia que eu não estava indo para a escola, estava indo para o Corinthians, né? E assim, era uma coisa assim, eu tomava o meu lanche lá no Parque São Jorge, ele ia lá me mostrar os troféus, me apresentar, né, para as pessoas lá no Corinthians, né, no Parque São Jorge. E ele gostava de contar, né? Ele gostava de contar as histórias dele, né? O ídolo de todo um povo. Ele mesmo dizia, falou a vida inteira que no tempo dele, na verdade, em vez de receber, ele pagava mensalidade para poder jogar. Era um tempo, não por acaso, chamado de amadorismo, porque envolvia muito amor, né? O Neco morreu corintiano no ano de 77. E ele pegava até dinheiro escondido da mãe dele, né, para colocar no clube, né, no Corinthians. Então, esse espírito de guerra, de guerrear, de luta, né, na verdade, né? Sempre foi, o Corinthians foi muito guerreiro, né?
E ele tinha isso, né, esse amor pelo Corinthians. Manuel Nunes faleceu no dia 31 de maio de 1977, aos 82 anos, meses antes do Corinthians sair de uma fila que durou mais de 2 décadas. Sua morte foi como uma passagem. Do início ao fim da vida, Neco foi Esporte Clube Corinthians Paulista. Sorriu, sofreu, chorou, vibrou, lutou muito para defender o clube que o formou como pessoa e o eternizou como um símbolo. Fez o que pôde no plano terrestre e deixou o corpo que tanto batalhou nos gramados para levar a alma a um lugar maior. De lá, comandou com maestria os guerreiros corintianos para vencerem o Paulista de 77. Neco e Corinthians, inseparáveis. Ofereceram para ele jogar no Fluminense. Ofereceram até um contrato, né? Ofereceram luvas, né? Coisa que não era normal naquela época, e um emprego lá nas docas, né? No Rio de Janeiro. Aí ele disse que ele não iria porque o Corinthians era o amor, ele não trocaria o amor dele por dinheiro nenhum, né? Então, embora eu acho que raça seja uma palavra que ele, né, porque ele contava que nunca eles desistiam, né? Mas assim, ali ele falou que ele jamais, né, que o Corinthians era o amor dele, ele não trocaria por dinheiro nenhum, né? Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Sonorização do grande Roger Palme Duarte.